pizza positiva. Tudo bem, Adriana, Luiz, amigos. E o Mbappé deve estar voltando hoje, mas o Christophe Galtier, o técnico do Paris, falou que ele deve voltar pelo banco, com possibilidade de jogar alguns minutos. Então não vai ser um Paris Saint-Germain sem o seu melhor jogador, sem a sua estrela, uma das suas estrelas. A equipe disse que ele deve jogar 30 minutos. A parte final do jogo, a expectativa é essa. E, cara, o Bayern de Munique de hoje é uma máquina de fazer gols. A máquina de fazer gols. Tá batendo 59 gols em 20 jogos no campeonato alemão. É uma coisa espantosa, assim, praticamente 3 gols por jogo. Eu acredito muito que dá Bayern, mas torcida zero, assim, mas eu quero me divertir, deve dar jogo bom. Não tem brasileiro nesse momento, o Bayern, mas tem um jogador que eu adoro, que é o Thomas Müller, porque ele passa um recado pra gente que não tem talento nato pra jogar futebol. Né? O Müller é o melhor não craque da história do futebol, é meio desengonçadão, assim, o recado que ele passa, assim, ainda que você não tenha esse talento nato que tem o Messi, o Neymar e companhia, se você se esforçar, se você for um cara dedicado e tiver uma boa leitura, um bom conhecimento do jogo, você pode chegar longe, como chegou o Thomas Müller. Acredite. Torço muito por ele, porque ele passa esse recado. O que é um retrato da escola alemã. Me cite 10 super craques na história do futebol mundial que tenham nascido na Alemanha. Super craques. Não são muitos. Há um pragmatismo, há um esquema, há organização. Há essa São coisa. craques diferentes. O melhor, né? o quê? O melhor não craque, o melhor jogador não craque da história do futebol. Mas ele é um craque na maneira dele, já que você falou, são craques diferentes. Olha, Você sabe falou, que no faz sentido, carnaval né? agora tem um meme que rola que são as musas abstratas, que são as musas de escola de samba que não sabem sambar. Né? Então, que Você tem uma sabe dificuldade sambar? no samba, não, são uma negação. Por isso que é um Como é que chama as musas que não sabem São as sambar? musas abstratas. Tem os craques abstratos também. É isso. E eles são caras esforçados, eles são frutos do esforço, não só do talento, né? Então vamos classificar assim alguns deles. É mesmo porque futebol não é o talento que a gente não é só o talento que a gente admira, do cara ter uma habilidade extraordinária, brincar com a bola, colocar a bola no ombro, colocar a bola no nariz. Não é só isso, né? É a nossa noção de beleza, né? É o que a gente nosso chama de padrão, bonito, o nosso padrão de beleza no futebol é isso. Agora, você já defendeu várias vezes aqui a beleza de uma defesa bem postada. Mas é lógico. Sim, eu tô pensando aqui no Lothar Matthäus, que é um jogadoraço, sem ser um jogador bailarino. Exatamente. Eles não são bailarinos. Beckenbauer era um zagueiro lindo. Não, o Beckenbauer é a parte, né? O Beckenbauer é um caso à parte. Por isso que eu falei, você pega é a os exceção 10, que confirma a que regra. eu me lembro, assim, um meio habilidoso, Hans Miller, na década de 80. Quem é o cara? Sim, o Schweinsteiger também não é um... Eu acho lindo. O futebol do Não, Schweinsteiger... eu acho lindo também. Eu acho lindo. Você pega o Kimmich Kroos, hoje, um o Kimmich. belíssimo Kimmich. Os atacantes Vai mesmo, driblar você 10 vai olhar jogadores. Mário Gomes, Sim. Götze... Mário Gomes já jogou mais pesado. O Klose, onde chegou... mas é o isso, Klose, cara. onde chegou, O a próprio história que ele Klose. conseguiu. Exato. Né? Bom, a gente falava do PSG aqui antes de entrar nessa viagem legal do futebol alemão. O PSG, cara, vem de resultados ruins para esse confronto. Já é um confronto estranho para o PSG, porque era para ele ter sido o líder do grupo. E perde pro Benfica Aí na reta última final, né? rodada ele achava que era líder, aí no saldo, porque o Benfica goleou, ele venceu por um placar menor, ele acabou com a segunda posição, que é um absurdo. Para um clube desse tamanho, você não tem a noção do placar que você precisa. Então ficaram em segundo no grupo, o Benfica foi o líder. E não bastasse isso, ficar em segundo, pegar um time como o Bayern, o PSG vem de momentos turbulentos no futebol local. Ele foi eliminado na Copa da França para o Olympique de Marseille. Isso desencadeou uma série de problemas, de críticas e discussões internas. Ele vem de uma derrota para o Mônaco no Campeonato Francês. Teve cobrança de torcedores. Pô, como é que vocês perdem a Copa da França? Torcedor em CT em Paris é forte, né? Sim. Então, assim, o time não chega no momento legal. Segundo o jornal L'Equipe, o Neymar e o Marquinhos bateram boca com o diretor Luiz Campos no vestiário depois da derrota. O Neymar não negou. O Neymar não negou, né? E houve essa cobrança. Eles não gostaram, porque o diretor sugeriu que faltou vontade. Mais notícias que a gente vê do L'Equipe, torcedores no CT do clube, como destacava o Luiz, nesse Boa climão. Paz, né? Como é que é? Coboa Paz. Já viu foi pichado o muro com a Coboa Paz? É isso aí. Acabou a paz. Coboa Paz. E o Neymar ontem falou na coletiva pré-jogo da Champions o seguinte:
É difícil, acho que é a maior competição do mundo, tirando a Copa do Mundo de clubes, né? Então, a gente sabe das dificuldades que vai enfrentar. Então, a gente está nos preparando, foi o que eu falei, a gente está tentando buscar a nossa melhor versão para que isso não aconteça. Todos nós aqui, como jogadores, a gente não veio aqui para passear, a gente veio para ganhar. E ganhar todos os títulos possíveis com o Paris Saint-Germain. E é isso que todos nós queremos. Tem jogos que você quer fazer as coisas de um jeito, ela sai de outro. Isso faz parte do futebol. Eu estou no futebol há 15 anos, então sei bem como tudo acontece, né? As críticas são válidas, no meu modo de ver. Cada um tem um pensamento diferente sobre futebol. Eu entendo de uma forma, você entende de outra, outros entendem de outra, e cada um tem a sua opinião. E eu respeito, mas no meu modo de ver, estou jogando o futebol que eu sei, estou dando o máximo pela minha equipe, pelo meu clube, e é isso que eu vou fazer até o final da temporada. A capacidade que eu tenho muita confiança. Acho que desde quando eu vim para a Europa, eu tô no topo de todos os jogadores, então eu sei da capacidade que eu tenho, né, da qualidade que eu tenho, falando isso com toda a humildade do mundo. Olha, ele pode não estar no topo sozinho, mas ele está na primeira prateleira. Desde que ele pisou na Europa, o Neymar de fato está entre os principais jogadores do mundo. Desde que ele surgiu no futebol mundial, o Neymar é um jogador que prometia ser, inclusive, o melhor do mundo, né? Sim. E essa entrevista dele só me reforça uma teoria que eu tenho, como as entrevistas dele são boas, e muitas vezes as pessoas falam pelo Neymar e a gente de alguma forma acaba associando falas ao Neymar que não foi ele que disse, né? Então as entrevistas dele sempre rendem, ele sempre está bem preparado para as entrevistas. Você pode concordar ou discordar, mas é difícil o Neymar não fazer a gente pensar sobre o futebol dele através das palavras dele. Não quando o amigo fala, o pai ou os outros jogadores saem em defesa dele, né? Muitas vezes os terceiros fazem muito mais mal para a imagem do Neymar do que ele mesmo com as falas, né? Não com as atitudes, com o que ele fala nas entrevistas. Então mais uma grande entrevista do Neymar de boas respostas e que faz a gente pensar de fato sobre o futebol dele. Esse questionamento quando ele diz assim, desde que eu estou na Europa eu sempre estive entre os principais jogadores. Quando é ele que fala, provoca esse tipo de questionamento. Realmente, ele não pode não ser hoje o number one, mas ele sempre esteve na primeira prateleira. Sempre esteve. E achei legal ver ele falar que reconhece críticas. Isso para mim é uma certa novidade, mas achei legal ele falar isso. Faz bem para todo mundo, né? Ouvir crítica, e a crítica nesse caso é uma crítica ao Paris Saint-Germain. Um time que se tornou muito rico nos últimos 11 anos, né, de 2012 para cá, e que claramente ser campeão francês não é suficiente para o PSG. Né? Você começa a temporada com uma grande obrigação. Ganhou, você fala, legal, campeão francês, que mais? O que mais é a Liga dos Campeões. Com o Neymar, já chegou numa final, perdeu do Bayern, inclusive, e tenta agora atingir o grande objetivo deste novo PSG, do PSG rico dos últimos 11 anos. Além de PSG e Bayern, os confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões, que começam hoje, estão na sua tela. A gente vai ter algumas semanas aí de mata-mata entre os principais times do mundo, PSG e Bayern, Milan e Tottenham jogam hoje, amanhã tem Benfica. Olha, o PSG poderia pegar o Bruges, mas o líder foi o Benfica. O Benfica vai encarar o clube belga. O Borussia Dortmund enfrenta o Chelsea. Na semana que vem, o Liverpool enfrenta o Real Madrid. Só isso. A última final da Liga dos Campeões agora acontece num confronto de oitavas. O Eintracht Frankfurt da Alemanha encara o Napoli. O RB Leipzig encara o Manchester City. E a Inter de Milão encara o Porto.